Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Olá, boa noite. Está no ar o Conexão Política. O programa de hoje trata de um assunto muito discutido nos últimos dias. A pesquisa divulgada pelo IDEA, onde aponta como que a vestimenta feminina tem relação direta com a violência sexual contra as mulheres. Recebo hoje Márcia Falcão, secretária especial da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Canoas. Boa noite, Márcia. Obrigada pela presença. Boa noite, Ângela. Boa noite à comunidade que nos acompanha nesse momento, né? É um tema muito importante de conversarmos. Essa pesquisa que foi divulgada demonstra como a população brasileira compreende a questão da violência contra a mulher, mais especificamente a questão da violência sexual, não é? E ao mesmo tempo que ela nos choca, ela também nos possibilita conversar sobre o assunto, o que é muito positivo, não é? Então, se a gente vai olhar os dados que a pesquisa nos mostra, ela diz que grande parte da população atribui a vestimenta feminina, né? Mais de 65% da população, então, que foi entrevistada, atribui a roupa que a mulher usa à violência que ela sofre, né? E diz que se as mulheres, 58,5% diz que se as mulheres soubessem se comportar de forma mais adequada, elas não sofreriam tanta violência sexual, né? Sim, como é que Ora, é isso, Márcia? então, demonstra o que a população pensa e se a gente vai observar com mais atenção, da onde a gente traz isso? Será que é isso mesmo que a gente pensa, não é? Da onde a gente busca informações para compor essa compreensão que a pesquisa nos mostra, né? Porque, vamos observar, a pesquisa também nos diz, e os dados dizem que mais de 70% das pessoas que sofrem abuso sexual são crianças e adolescentes. Ora, crianças e adolescentes, então, são responsáveis pela violência sexual que sofrem? São as roupas das crianças e dos adolescentes, não é? É o comportamento das crianças, estou falando então deste universo que é a maioria, né? Mas também me refiro às mulheres, né? De modo geral, às adultas também. São as roupas das mulheres, é o comportamento da mulher que está em questão. Quando é que a gente vai questionar o comportamento masculino, né? Então, se são as roupas, o que nos explica o fato das mulheres afegãs, das mulheres paquistanesas, das indianas sofrerem tão corriqueiramente como sofrem violência sexual, não é? Recorda que casos emblemáticos na Índia em 2013 e 2011 de estupros coletivos, de estupro de menina de 9 anos, estupro coletivo, de uma família inteira, são todos fatos que a própria mídia divulgou, não é? Não são as roupas, porque elas andam cobertas de cima a baixo, né? Então, se essa nossa compreensão, se esse nosso entendimento que a culpa é das roupas das mulheres ela vale só para o Brasil? Não tem muita lógica, né? Se é esta a compreensão que nós temos do motivo da violência sexual contra as mulheres e meninas, é então culpa das meninas, das crianças, das adolescentes e não dos homens adultos que praticam essa violência, não é? Então, o que a gente percebe é que a nossa sociedade ainda culpa as mulheres pelas violências que sofrem, né? E olhando alguns outros dados, né? Um outro dado que a pesquisa mostra com relação à violência doméstica que as mulheres sofrem, né? A maioria da população entrevistada entende que os problemas, que as brigas familiares devem ser resolvidas dentro de casa. Ora, nós aprendemos desde a infância que não se mete na vida da família, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que enfim isso é problema do casal. E hoje o que os dados estão nos mostrando
é que sim, as políticas públicas, o Estado brasileiro e a sociedade precisa olhar com mais atenção para isso que a gente aprendeu. Porque, Ângela, nos dados do ano passado do Rio Grande do Sul, a o Observatório de Segurança Pública do Estado demonstrou com dados muito precisos que mais de 75% das mulheres que foram assassinadas no Rio Grande do Sul pelos seus companheiros foi dentro do seu lar. Então, se mais da metade da população entende que é a família que tem que resolver, e os dados nos mostram que é dentro do lar que as mulheres estão morrendo no nosso estado, e certamente isso reflete também a realidade brasileira, como é que nós vamos continuar acreditando nisso que nos ensinaram? Nós precisamos repensar um pouco, né? Então, essa pesquisa que está sendo amplamente discutida, ela nos assusta, ela incomoda muito, no sentido de que ela desculpabiliza aquele que perpetra a ação e culpabiliza quem sofre, a vítima, quem sofre a ação, mas também é importante que ela tenha aparecido porque nos permite repensar, porque as questões que nós aprendemos, elas têm uma força muito grande dentro da gente, mesmo que não tenhamos consciência, muitas vezes a gente reproduz, continua acreditando e ensinando também para os nossos meninos e para as nossas meninas valores que não têm sentido, né? Então, pesquisa como essa, enfim, esse debate e assim, a Coordenadoria das Mulheres do Município, eu pessoalmente, enquanto mulher que sou, enquanto uma militante também que sou, agradeço a ti por trazer esse diálogo, porque nos permite repensar. Claro, né? Claro. E Márcia, historicamente, ontem encerramos um mês denominado como Mês da Mulher, mês de março, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho do que foi feito dentro da tua secretaria. Eu sei que várias ações foram desenvolvidas. Nós constituímos um calendário ao longo do mês de março, um calendário bastante amplo, com o conjunto da sociedade civil também, com o CONDIM, que é o nosso Conselho dos Direitos da Mulher do município, com o Fórum das Mulheres, um calendário que comportou 32 atividades, que ao longo do mês a gente desenvolveu. Mais de uma por dia. Mais de uma por dia, alguns dias estavam sobrecarregados, né? Mas com um valor muito importante, que é o valor de intensificar, junto às mulheres especialmente, mas junto à comunidade de Canoas, os debates com relação às questões que envolvem as mulheres, né? Então, com relação ao enfrentamento da violência, que é a medida e o foco principal das políticas públicas, mas não só isso, também com relação às estratégias e às políticas públicas para a autonomia das mulheres, porque também os dados oficiais nos mostram que quanto maior a vulnerabilidade da mulher, ou quanto menor a autonomia da mulher, maior a vulnerabilidade dela às situações de violência doméstica, né? Mais de 70% das mulheres que foram assassinadas no estado tem um ensino fundamental incompleto, não tem uma renda própria, não tem um trabalho próprio, né? Então, ao longo do mês de março, nós também debatemos esse tema da autonomia. Sempre procuro explicar o que é essa autonomia, porque sempre aqueles que, enfim, não compreendem a importância disso, ficam dando outros significados nas palavras, né? Então, a autonomia é isso, é o direito da mulher de ter o seu trabalho, a sua renda, estudar, a sua própria autonomia, né? Vida, a sua própria autonomia, né? A sua própria autonomia, né? Discutimos o tema da participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, não é? E aqui eu quero cruzar uma reflexão que eu acho super importante. Nós vivemos num país em que a maioria da população é mulher, um país em que a maioria das eleitoras, dos eleitores, das eleitoras são mulheres, um país onde a participação das mulheres na produção de riqueza do país, na produção do PIB do país é muito significativa, passa de 42%, se eu não me engano, já quase 45% da produção da riqueza do país
é pelo trabalho das mulheres, mas um país que tem pouquíssimas mulheres na participação dos espaços de decisão e de poder, não é? Tem um organismo internacional vinculado à ONU que monitora a participação política das mulheres no mundo e são 189 países monitorados. Desses 189 países monitorados, o Brasil ocupa a posição de número 121, então demonstrando que a participação das mulheres nesses espaços é bastante restrita no país, né? Então, mulheres hoje nas câmaras municipais não chegam a 12% no Brasil inteiro, né? Prefeitas não chegam a 10%, no Congresso Nacional não chega a 9%, são 8,6% de mulheres, não é? Então, é um país que na hora de votar entende que os homens é que são capazes de decidir. Mas é um país que na hora de entender quem é responsável para cessar a violência sexual, entende que os homens não são capazes de decidir. Entende aí que são as mulheres as culpadas e que elas é que são capazes de decidir por sofrer ou não violência pela roupa ou pelo comportamento que podem vir a ter. Né? Ok, Márcia. Entramos então num comercial, voltaremos em seguida com a secretária Márcia Falcão. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com um toque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Cachoeirinha, Esteio e Sapucaia do Sul. Um canal aberto para a educação e para os destaques turísticos do Vale dos Sinos e Grande Porto Alegre. Programas que destacam as pessoas de sucesso e a realidade das periferias. Uma televisão feita para você e para milhares de pessoas que assinam a RCT. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. As principais notícias do Vale dos Sinos e região metropolitana estão aqui na RCT. Intervenções dos repórteres das emissoras da rede, com as notícias que interessam as comunidades de Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e região. De hora em hora, notícias da região no Notícias da Hora. E a previsão do tempo atualizada para cada município. Uma equipe de jornalistas que se importa com o que você quer ver na TV. A melhor informação está aqui, na RCT. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscar, eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos, Os Pioneiros. Os patrulheiros da Califórnia em grandes aventuras, Shields. O que aconteceu?
Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito pra você. Aqui você se vê na TV. Então, voltamos com a secretária Márcia Falcão. Márcia, como é que foi a participação feminina, então, nessas ações de políticas ao longo do mês de março? Foi muito ampla, foi uma mobilização muito intensa. Quero ressaltar aqui a nossa marcha do Dia Internacional da Mulher, que o dia 8 caiu num sábado, né? Aí nós optamos por fazer a nossa marcha no dia 10. Nós andamos pela 15 de janeiro inteira ali, até a frente da prefeitura, éramos umas 700 mulheres, então uma participação muito alegre, com latas, fazendo barulho, com seus cartazes escritos à mão, então uma coisa muito intensa, muito bonita, que demonstra o desejo das mulheres de mostrar nossas bandeiras à sociedade, não é? De fazer valer os nossos direitos, né? De fazer então essa pressão positiva à sociedade, conquistando a opinião pública, enfim, bem importante aquele momento. Quero ressaltar também o Bloco das Estrelas, que já é o 4º ano que a gente abre o Carnaval de Canoas, não é? E ele não é simplesmente um bloco carnavalesco, ele é mais um momento de fortalecer a visibilidade das mulheres, né, de demonstrar o desejo de participação e a presença das mulheres em todos os espaços. Nós tínhamos mais de 500 mulheres no bloco. Esse ano o nosso bloco trabalhou o tema das diversidades das mulheres, não é? Nós não temos uma realidade única, né? São as idosas, são as meninas, são as mulheres negras, enfim, são as mulheres lésbicas. É toda uma diversidade que precisa ser considerada. Né? E aí esse ano a nossa letra da música, a camiseta, todas as reuniões de preparação vão fortalecendo a discussão, o debate em torno do tema, não é? E depois vários momentos mais em grupos específicos. Então fizemos atividades com as mulheres, com as idosas, com as mulheres aposentadas, atividade no galpão de reciclagem com as trabalhadoras da reciclagem. Esse é um segmento da nossa sociedade que acaba sendo uma alternativa para muitas mulheres que são abandonadas com seus filhos pelos companheiros, né? E que então ali naquele trabalho constrói o sustento seu, dos seus filhos, da sua família, né? Tivemos lá no Quilombo um momento bem bacana também. E aí ontem, como a gente falou, a gente discutiu com as mulheres militantes dos diversos partidos da nossa cidade aqui o tema da participação política, de como que a gente avança. Então, avalio que foi uma participação excelente, que mais uma vez demonstrou a disposição das mulheres de Canoas em avançar sim nas políticas que conquistem a igualdade e que enfrentem todas as formas de violência contra a mulher. E falando na participação, Márcia, como é que tu vê hoje a mulher na carreira pública, a mulher no poder? Então, a mulher, para ter uma carreira profissional ou uma carreira profissional e pública, ela acaba acumulando muitas funções, não é? Cheguei até um pouquinho atrasada e nós conversávamos aqui da questão dos filhos, quem fica com os filhos, encaminha um alimento. A mulher acaba sempre acumulando a tarefa do cuidado dos filhos, do cuidado da casa, e as tarefas profissionais e mais as tarefas políticas.
E muitas vezes a mulher desiste de participar das reuniões do partido, das reuniões da associação, das reuniões, porque não dá conta de organizar toda essa sobrecarga que tradicionalmente a gente chama da dupla, da tripla jornada das mulheres, e que muito pouco a gente vem conseguindo avançar no sentido de compartilhar as responsabilidades familiares, né? Mas eu acredito que as mulheres vêm avançando muito, sim, em todas as frentes, na presença, na esfera pública, política também, contudo, ainda não da forma que a gente deseja, né? Então, quero resgatar a mesma pesquisa que traz aquele dado da subrepresentação das mulheres nos espaços de poder. Ela é uma pesquisa do IBOP, de outubro do ano passado, que demonstra também que, seguindo o crescimento que as mulheres tiveram nos espaços de poder e decisão da última década, que foi 1% apenas, nós levaríamos 150 anos para alcançar uma igual participação das mulheres nos espaços de poder. É claro que hoje nós temos uma presidenta da República, nós tivemos governadora, nós tivemos, enfim, mas ainda é muito pequeno o número da representação das mulheres nesses espaços, não é? E precisa se construir, então, um debate muito forte que a sociedade vem fazendo desde as mobilizações da metade do ano passado, é de repensar a questão da reforma política, né? Então, ampla, não apenas uma reforma eleitoral, mas uma reforma política. E as organizações das mulheres, os movimentos de mulheres e muitos partidos vêm pautando o tema de que precisa se resguardar cotas de presença, de participação de mulheres, porque as condições objetivas da sociedade vão fazer com que demore muito se nós deixarmos, digamos assim, da forma que está, para que as mulheres possam também participar, não é? E quando a gente fala nas pessoas quem são as pessoas que estão nos espaços de decisão e de poder? São as que pensam a saúde pública, são as que pensam a educação, são as que pensam a educação infantil, que é um tema ainda muito importante para as mulheres. Afeta diretamente, né? A mulher quer ser Como independente. que a mulher não vai estar pensando esses temas? Com certeza. Ela precisa estar pensando esses temas também. Assim como, claro, todos os outros. A economia também, o desenvolvimento do país também. Mas ela tem um comprometimento maior com a família, né? Não adianta. Então, é inerente. Precisa estar pensando também as políticas públicas da sociedade. Precisa estar nesses espaços também. Então, ok, Márcia, te agradeço, obrigada pela participação. Está convidada a retornar ao programa. Qualquer atividade da coordenadoria está convidada a voltar e divulgar aí com a gente. E o Conexão Política volta amanhã com a apresentação de Eduardo Malo. Uma boa noite.